Olá, meus amigos, hoje é quinta-feira, estamos aqui mais um quadro Saúde da Mulher. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico e curioso, diria até, que é menopausa. Muitas mulheres não entendem e as que entendem procuram os médicos para poder passar nessa transição importante da vida da mulher. Doutora Marilac, mais uma vez com a gente. Doutora Marilac, eu pergunto à senhora, o que é menopausa? Beijos. Como você disse, passar essa etapa da vida da mulher. Num determinado período, uma idade, há uma falência, os ovários começam a diminuir a produção de hormônios e há uma falência nessa produção, uma falência que a gente chama ovariana. Isso hoje ocorre mais ou menos por volta dos 51 anos, a maioria das mulheres hoje por volta dos 51 anos. E com essa falência dos ovários, a mulher para a menstruação. E o que a gente chama menopausa é a última menstruação, que começa uma nova fase, né? Que sabe, a mulher tem 3 fases na vida, né? Tem a de criança, que aí acaba quando acontece a menarca, que é a primeira menstruação. Depois nesse período da menarca, ela entra na fase reprodutiva, né? Que essa fase reprodutiva vai até os 40, 42, vai depender de cada mulher. Depois dos 40, começa a diminuição da produção de hormônios, que esses hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, eles não param de uma vez. Vai diminuindo gradativamente até chegar à última menstruação, que se chama menopausa. Doutora Marilac, todas as mulheres, nesse período da menopausa, possuem os mesmos sintomas? Bem, quando há essa falência dos ovários, não produz mais em quantidade o estrógeno e a progesterona. A deficiência desses hormônios no organismo leva a uma série de sintomas, uma série de mudanças, não é nem sintoma, de mudanças, porque você sabe que o ser humano, a pessoa, cada um tem uma resposta diferente aos estímulos, né? Exatamente. Tem muitas mulheres que, a gente pode dizer até a maioria das mulheres, chegam a essa fase da menopausa geralmente sem nenhum sintoma. Se adaptam bem, não tem nenhum sintoma, não precisa fazer nenhum tratamento, porque as mulheres, até a gente diz, vamos fazer o tratamento da menopausa. A menopausa não é uma doença, é um período de vida da mulher. E como é que a mulher pode enfrentar esse período da menopausa? Bem, aquelas que não têm sintomas, né? Mesmo as que não têm sintomas, tem que procurar o médico nesse período para ver, porque mesmo sem ter sintomas, o estrógeno deficiente, a progesterona, principalmente o estrógeno, pode levar a problemas psíquicos, pode levar a uma osteoporose, que são quando o osso enfraquece, pode levar a um ressecamento de vagina, um ressecamento de pele. Então, mesmo que ela não sinta sintomas nenhum, é bom procurar o seu médico, né, o seu médico ginecologista, para fazer aí o seu check-up e ver se tem alguma deficiência e ajustar. Hoje a gente usava muito, tem aí a polêmica da reposição hormonal, mas nós temos várias maneiras, vários modos de ajustar esse período de vida da mulher para que ela tenha uma vida saudável, confortável, tá? Já que nós temos, as mulheres hoje é um ser humano, hoje tem uma longevidade maior, né? As mulheres antes, dificilmente chegavam aos 60, 65, hoje a nossa média é 85, 90. Deixa eu pegar aqui a deixa da senhora e perguntar, por que alguns médicos adotam a reposição hormonal nesse período da mulher? Aí tem certas polêmicas nessa parte aí, que a reposição hormonal, com os hormônios propriamente ditos, que a gente diz. E hoje nós temos vários produtos, né, vários medicamentos que você pode
pode fazer nessa fase da menopausa, pelos fitoterápicos, que podem substituir muito bem a parte hormonal, e tem alguns médicos que fazem mesmo a reposição, procuram fazer. Essa reposição é mais para aquelas que têm os sintomas acentuados, tá? Os maiores riscos, que já tem casos na família de osteoporose, que tem maior risco de osteoporose, principalmente as que têm uma menopausa um pouquinho mais cedo, né? Dos 40, antes dos 45, aí corre mais risco de desenvolver uma osteoporose. Aquelas que têm mais sintomas psíquicos, porque uma das coisas que o estrógeno ele atua muito na parte cerebral, né? Principalmente na parte emocional da mulher. Então, quando há uma deficiência de estrógeno, aumenta até os casos, aumenta o risco de Alzheimer. E aquelas mulheres que já têm na família, já tem a parte genética do Alzheimer, então seria bom procurar o seu médico, seu ginecologista, daí ver a parte da reposição hormonal. Doutora Marilac, por que é que ocorrem ondas de calor na menopausa? Essas ondas de calor, que a gente chama os fogachos, que é uma das coisas que mais as mulheres reclamam, porque é o que apresenta mesmo na coisa. Essas ondas, a parte que regula a temperatura do corpo, lá no cérebro, no hipotálamo, ele tem uma influência muito grande com o estrógeno. Depois dos 40, que esse estrógeno começa a diminuir, ele não diminui de uma vez, né? Ele começa a diminuir, os ovários começam a diminuir a produção. Quando vai chegando mais para a menopausa, né, que a gente chama nesse período do climatério, há uma diminuição de estrógeno, há um aumento, há uma diminuição, há uma variação. E essa variação acontece uma desregularização na parte do controle da temperatura do corpo lá no hipotálamo. E isso ocasiona as ondas de calor, que ainda em várias horas do dia, né? Tem mulheres que sentem mais à noite, outras durante o dia, que aí vai depender das ondas. As ondas de calor são dependentes das ondas da produção de estrógeno. As pílulas anticoncepcionais, elas podem antecipar a menopausa? Não. Quer dizer, ainda não existe, não tem nenhum trabalho que diga que as pílulas anticoncepcionais antecipam a menopausa. O que acontece quando você usa o anticoncepcional durante muitos anos, sem dar uma interrupção, pode haver uma atrofia dos ovários, os ovários não funcionam, ficam ali atrofiados, e essa atrofia pode ser até permanente. E nisso pode levar à menopausa, porque quando você para o anticoncepcional, os ovários não voltam mais a funcionar. Principalmente das mulheres mais maduras que tomam mais de 10 anos de anticoncepcional. Doutora Marilac, e esses períodos irregulares no ciclo menstrual, isso representa já a menopausa? Como eu disse aqui, a partir dos 40 anos, começa a haver uma diminuição na produção de estrógeno e progesterona. A progesterona geralmente diminui. Os estrógenos, eles ficam com os picos irregulares. Esses picos irregulares podem levar a passar períodos sem menstruar e, de repente, você ter uma metrorragia, ou seja, a menstruação vir muito, e causa, geralmente, essas irregularidades menstruais, que parece até que todas as mulheres passam por isso, mas é só um pequeno número, uma pequena porcentagem que acontece essas intercorrências na menstruação. Normalmente, a mulher simplesmente o seu ciclo vai diminuindo, diminui a quantidade de dias e a quantidade do fluxo, vai diminuindo, às vezes vai alternando os meses até parar total. Mas tem aquele grupo que tem essas hemorragias, que isso às vezes leva até problemas sérios de anemia, porque é uma perda de sangue, a perda de ferro é muito grande nesse momento, de forma aguda. Doutora Marilac, a mulher pode desenvolver doenças cardíacas após entrar no ciclo da menopausa?
Pode, porque o estrógeno e a progesterona são esses hormônios femininos, eles protegem as mulheres de uma série de problemas. Primeiro, engordar, né? Aumento de peso. O aumento do peso, aumenta o colesterol, aumenta a circunferência abdominal, que geralmente as mulheres quando engordam depois da menopausa, que começa a aumentar o peso, geralmente a gordura se deposita no abdômen, né? Na cintura. Isso aí, esse aumento pode levar a um problema sério cardíaco, né? Problemas de pressão alta, e acaba levando a mais problemas cardíacos, né? Desenvolver mais essas doenças cardíacas. Existem alguma relação entre a menopausa e os esquecimentos que vem a mulher adquirir nesse período? Novamente, gente, eu até já citei aqui que o estrógeno, ele atua muito no cérebro, em todos os locais do cérebro, principalmente na parte emocional, né? A parte emocional, a parte de memória, o estrógeno atua muito, ele regula essa parte. Quando a parte do raciocínio, né? Quando começa a diminuir o estrógeno, há uma alteração nessa parte da memória. Você pode ter um déficit, né? Pode ocasionar um déficit, não chega a ser, não, porque eu estou sem o estrógeno diminuiu, agora eu vou ter Alzheimer, não chega a isso. Pode levar ao Alzheimer, mas normalmente aumenta os riscos daquelas que já têm uma predisposição genética, uma predisposição familiar. Mas o estrógeno, ele diminui tanto a parte de raciocínio, de aprendizado, né, a memória. Porque tem muitas mulheres que acham que entraram na menopausa, mas isso aí tudo pode ser controlado dependendo do estilo de vida que a mulher leva. E nesse período da menopausa, por que na menopausa a mulher ocorre o risco de ter osteoporose? Nós já citamos aqui também, vou explicar direitinho agora para... A osteoporose é uma deficiência, é um osso fraco, né, que a gente diz. O osso fica poroso, vai diminuindo o cálcio, porque o osso é como se fosse uma rede que é toda preenchidinha de cálcio, né? Tem os filamentos toda preenchida de cálcio. Esse cálcio é absorvido no intestino, tá, pela alimentação. E uma das coisas que favorece a absorção desse cálcio é os estrógenos. Quando diminui o estrógeno, diminui a absorção do cálcio pelo intestino. Logo, nós vamos ter menos cálcio oferecido na circulação e vai também mexer na parte da absorção do osso, o estrógeno. Então, a osteoporose, as mulheres, depois dos 50, depois dos 55, né, que já tem passado um pouquinho já da menopausa, tem que, quando for o seu médico, sempre pedir para ver essa parte. Tem um exame que é a densitometria óssea, que verifica essa parte. Então, o porquê do risco aumentar na menopausa devido à deficiência de estrógeno. Daí tem muitas mulheres que precisam de reposição hormonal, porque os fitoterápicos têm pouca ação nessa parte de absorção do cálcio. Muito bem. Vou deixar uma perguntinha no ar. Esse assunto vai continuar na próxima quinta-feira com a doutora Marilac. Vou fazer a pergunta, mas a senhora, por gentileza, não responde, deixa para quinta-feira. É normal sentir distúrbios emocionais nesse período da menopausa, a mulher? Ela responde quinta-feira que vem em mais um programa aqui no canal da sua TV Caucaia, com Saúde da Mulher, comigo, doutor Edilson Alves e doutora Marilac, aqui na TV Caucaia. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo e se quiser receber os nossos vídeos, é só apertar aí o sininho das notificações. O nosso telefone para você interagir, fazer perguntas, fazer sugestões é o 98644 4005.